E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Professor, por que você toda a vida diz bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada? Turma, porque, como eu já tinha explicado nas outras aulas que eu digo nos outros cursos, é porque eu não sei que hora você está me assistindo. Não sei se é de dia, não sei se é de tarde, não sei se é de noite, não sei se é de madrugada. Aí, pra você se sentir bem, aí é bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Espero que você esteja gostando do curso, espero que você esteja estudando, espero que você esteja assistindo a aula super empolgado. E eu prometo, né, que essa parte mais filosófica, ela já acaba. Deixa eu só acabar os princípios, a gente resolve questões, e aí depois eu passo ao artigo 1º, que aí é... Vamos falar tudo bem um pouquinho do princípio da legalidade, mas ele é mais legal de estudar. E isso aqui também é legal. É só porque às vezes a gente não está acostumado tanto a trabalhar com essas coisas abstratas. Então vamos lá. Vimos na aula passada, turma, em relação às limitações do direito de punir do Estado, direito penal subjetivo, vimos em relação aos índios, em relação ao Tribunal Penal Internacional, terminamos de ver os crimes que são prescritíveis e os crimes que são imprescritíveis, que imprescritíveis só são dois, racismo e ação de grupos armados, e aí vimos a diferença de princípios e regras, e agora estudamos os princípios. Já vimos 3 princípios, ou melhor, vimos um princípio da intervenção mínima e 2 subprincípios, o da fragmentariedade e o da subsidiariedade. Vimos que o princípio da fragmentariedade norteia o aplicador da lei no caso concreto, para fazer com que ele, no caso concreto, examine se foi relevante a agressão no bem jurídico, porque se não foi, pode assim, absolver, né? E já no princípio da subsidiariedade, ele norteia o legislador. Norteia o legislador no plano abstrato. Ou seja, legislador só faça leis punindo condutas quando essas condutas lesionarem bens jurídicos relevantes à paz social. E revogue os crimes que punem condutas que agridem bens jurídicos, mas que não são mais bens jurídicos tão relevantes à paz social. E aí, turma, agora a gente vai estudar o princípio da lesividade. Esse princípio da lesividade, ele é também conhecido como o princípio da ofensividade. Princípio da lesividade ou princípio da ofensividade. Esse princípio da lesividade ou da ofensividade, ele vai dizer que só vai existir crime, se no caso concreto ficar demonstrado a efetiva lesão ao bem jurídico ou pelo menos exposição de lesão ao bem jurídico protegido pelo crime. Então olha o que eu estou dizendo. Estou falando que o princípio da legalidade, da lesividade ou da ofensividade vai dizer que só vai existir crime se no caso concreto houve efetiva lesão ao bem jurídico protegido pelo aquele crime ou pelo menos exposição de lesão do bem jurídico protegido pelo aquele crime. Se a lesão ela não foi comprovada, não tem como você dizer que houve crime. Esse princípio da lesividade ou da ofensividade, em outras palavras, ele diz que só deve existir crime de perigo concreto. Ele diz que não deve existir crime de perigo abstrato. E professor, o que é o crime de perigo concreto? Crime de perigo concreto é exatamente aquele que no caso concreto fica comprovado que houve lesão ou houve exposição de lesão ao bem jurídico protegido. Por quê? Porque esses crimes de perigo abstrato são também conhecidos como crimes de perigo presumido. Os crimes de perigo abstrato ou crime de perigo presumido, como o próprio nome está dizendo, são crimes em que a lei presume a lesão ou exposição de lesão ao bem jurídico protegido. Não precisa o Ministério Público provar que houve lesão. Basta o Ministério Público provar que houve a conduta, que a lei presume que aquela conduta criminosa, ela efetivamente lesionou ou expôs à lesão o bem jurídico protegido. Esse princípio da ofensividade ou da lesividade é um princípio constitucional. Portanto, os crimes de perigo abstrato ou crimes de perigo presumido, em tese, são crimes inconstitucionais. Por quê? Porque para ser crime constitucional, tem que seguir o princípio da lesividade ou da ofensividade, que diz que no caso concreto
deve ficar aprovada a lesão ou exposição de lesão no bem jurídico. Não pode o legislador presumir que houve o perigo. Agora, turma, infelizmente, cada vez mais estão surgindo os crimes de perigo abstrato. E esses crimes estão surgindo e não está sendo questionada a constitucionalidade deles no Supremo. Então, enquanto o Supremo não declara inconstitucional um crime, ou enquanto uma lei não revoga esse crime está valendo. O professor deu um exemplo, com certeza, o crime de embriaguez ao volante. Turma, embriaguez ao volante, ela gera tanto responsabilidade administrativa como gera responsabilidade civil e pode gerar ainda, gera tanta responsabilidade administrativa como criminal e pode gerar ainda responsabilidade civil. Então veja, a responsabilização, os princípios do direito administrativo é diferente dos princípios do direito penal. No direito administrativo, pode-se presumir, por exemplo, a culpa do indivíduo. Tanto é que veio a reforma do Código de Trânsito Brasileiro para falar que no âmbito administrativo, a embriaguez ela pode ser comprovada não só pelo teste do etilômetro, pelo teste do bafômetro. Pode ser comprovada por testemunhas, por filmagem, por fotos e por aí vai. Já no direito penal, turma, não dá para a lei presumir que é certo perigo. Ou seja, para o direito penal, para ser crime, além de provar que o cara estava em estado de embriaguez, tem que provar que esse estado de embriaguez dele gerava risco para a sociedade. No caso concreto, gerava risco para a sociedade como? O cara estava em alta velocidade, o cara estava na contramão, o cara que estava dirigindo embriagado, ele subiu a calçada. Então veja, no âmbito administrativo é suficiente a prova da embriaguez para ele ser punido. No âmbito criminal, em tese, para o cara ser punido, além de provar que ele estava dirigindo com álcool no sangue, tem que provar que essa conduta dele gerou risco para a sociedade. E como é que gera risco para a sociedade? Comprovando que ele estava subindo a calçada, que ele estava em alta velocidade. Justamente porque, em tese, os crimes são de perigo concreto. Só que esse crime de embriaguez ao volante, alguns juízes criminais disseram que era inconstitucional, criminais, civil vale. No âmbito criminal, muitos juízes absolveram porque disseram que esse crime é inconstitucional. Por quê? Porque o crime hoje, para ser crime, embriaguez ao volante, basta estar dirigindo com álcool no sangue. Para ser crime, não precisa mais ficar provado que o cara estava em alta velocidade, que o cara estava subindo na contramão. Ou seja, para o crime de embriaguez ao volante, basta que fique caracterizado que o cara estava dirigindo em alta velocidade, ou dirigindo embriagado. Não precisa, para o crime, ficar comprovado, no caso concreto, a lesão ou exposição de lesão. O crime visto desse ponto de vista é um crime constitucional. Por isso que vários juízes absolvem criminalmente, porque os juízes dizem, olha, só deve haver crime de perigo concreto. E o crime de perigo concreto diz que para eu condenar, para eu juiz condenar, tem que ficar provado, no caso concreto, a lesão ou exposição de lesão ao bem jurídico protegido. Tudo bem, pessoal? Então, os crimes de perigo abstrato, eles não requerem essa lesão ou exposição de lesão para ser crime. Basta provar a conduta que a lei já presume a lesão ou exposição de lesão. O crime de embriaguez ao volante é um crime de perigo abstrato e por isso alguns juízes inocentam. Inocento porque os juízes dizem crime de perigo abstrato é inconstitucional. Esse crime deve ser visto como de perigo concreto, ou seja, tem que me provar a lesão ou exposição de lesão ao bem jurídico protegido. Beleza, continuando. Existe o princípio da adequação social. O que é esse princípio da adequação social? Esse princípio da adequação social, ele foi criado por Hans Welzel. Ele foi criado por Hans Welzel. A gente até vai ver uma questão sobre esse princípio da adequação social. Esse princípio da adequação social diz assim, que tem certos fatos que geram perigo aos seres humanos, mas que esses fatos não devem ser tipificados, trazidos como crime, justamente porque esses fatos são aceitos, são adequados socialmente. Por exemplo, turma,
Quando você anda de avião, gera um perigo para você como ser humano? Gera. Quando você anda no trânsito aqui em Fortaleza, gera perigo para os pedestres, para você mesmo que está dirigindo? Gera. Quando se trabalha com energia nuclear, se gera perigo? Se gera. Mas veja, o legislador, quando for fazer o crime, tem que ver que essas situações de dirigir, de pegar avião, de trabalhar com energia nuclear, que essas situações são aceitas socialmente, são adequadas socialmente. Se essas situações são adequadas socialmente, elas não devem ser trazidas como crime. Esse é o princípio da adequação social. Até tem um doutrinador chamado Luiz Regis Prado, que ele diz que esse princípio da adequação social, ele não é muito aceito no Brasil. E ele dá alguns exemplos. Ele dá alguns exemplos no livro dele. Só que você deve estar pensando aí em relação ao jogo do bicho. Professor, eu sei que em frente às delegacias, às vezes, e eu sei aqui na minha cidade que tem lá um cara vendendo para todos, um cara vendendo o jogo do bicho, e a polícia passa e às vezes nem prende, ou na grande maioria das vezes não faz nada. E eu ouvi dizer que contravenção penal, ou que o jogo do bicho é uma contravenção penal. Tá correto? Turma, o jogo do bicho é uma contravenção penal e até hoje deve ser punida como contravenção penal. O fato das autoridades, às vezes, não prender quem faz jogo do bicho, não tomar as medidas cabíveis para quem faz jogo do bicho, não significa que não existe o crime ou que aquele crime foi revogado, que aquela contravenção penal foi revogada. Na realidade, e nem você pode dizer que foi aceito socialmente. Na realidade, quem comete jogo do bicho deveria sim ser processado por contravenção penal. Por quê? Porque o jogo do bicho só vai deixar de ser contravenção penal quando vier uma lei dizendo, olha, jogo do bicho não é mais contravenção penal. O que é que eu estou querendo dizer para vocês? Eu estou querendo dizer que o princípio da adequação social, ele não retira o crime. Só que retira o crime ou a contravenção penal é a lei. Só lei cria crime e contravenção penal, só lei retira crime e contravenção penal. Então, o jogo do bicho, ele não é porque é aceito socialmente que ele vai deixar de ser aplicado. Ou seja, não se aplica o princípio da adequação social nesse caso. Por quê? Porque o jogo do bicho, em tese, deveria ser sim punido, já que está na lei de contravenções penais e deveria ser punido como contravenção penal. Perfeito. Turma, existe o princípio da responsabilidade penal pessoal e responsabilidade penal subjetiva. Se você quiser, você pode dividir esse princípio em dois. Responsabilidade penal pessoal e o outro princípio da responsabilidade penal subjetiva. Bora por parte. Turma, princípio da responsabilidade penal pessoal significa que a pena não passará da pessoa do condenado. A pena não passará da pessoa do condenado. Em outras palavras, turma, significa que se eu for punido e vier a morrer, meus herdeiros não vão cumprir pena por mim. Por quê? Porque a pena é intransferível, ela é pessoal e intransferível. Ela só pode ser aplicada para a pessoa do condenado, para ninguém mais. Agora existe também o princípio da responsabilidade penal subjetiva. E o princípio da responsabilidade penal subjetiva, ele vai dizer que só existe responsabilidade penal subjetiva. Ou seja, para que haja responsabilidade penal, tem que ficar comprovado, no caso concreto, os elementos subjetivos. Então, todo crime, para ser crime, para punir o autor do crime, tem que provar os elementos subjetivos. A gente ainda vai ver os elementos subjetivos do crime, mas eu já te adianto que o elemento subjetivo do crime é o dolo, a finalidade especial e a culpa. Então, os elementos subjetivos do crime são o dolo, a finalidade especial e a culpa. O crime, via de regra, ele só é punido na forma dolosa. Professor, e o que é dolo? Dolo é a vontade de cometer a infração penal e a consciência de que está cometendo essa infração penal.
Então, dolo é a vontade e consciência de cometer a infração penal. Já culpa é não observar um dever objetivo de cuidado. Culpa é você agir com negligência, imprudência ou imperícia. É não observar um dever objetivo de cuidado. A gente vai ter a oportunidade de falar sobre o dolo, finalidade especial e culpa. Por hora, eu só quero que você saiba o seguinte: dizer que a responsabilidade penal é subjetiva significa dizer que você só pode sofrer a responsabilidade penal se ficar comprovado o teu dolo ou a tua culpa. Em outras palavras, não existe direito penal objetivo, não existe responsabilidade penal objetiva. E o que é a responsabilidade penal objetiva? É aquela que não precisa ficar comprovado nem o dolo nem a culpa. Isso é a responsabilidade penal objetiva. É aquela que não precisa ficar comprovado nem o dolo nem a culpa. Toda e qualquer responsabilidade penal sempre vai ser subjetiva. Tem que provar o dolo, se o crime for punido, se o crime for doloso, e a culpa, se o crime for culposo. Então, tem que provar o dolo, se o crime for doloso, e a culpa no crime culposo. Perfeito. Professor, pessoa jurídica comete crime? Turma, pessoa jurídica hoje pode cometer crimes ambientais. Por quê? Porque a Constituição Federal permite que a pessoa jurídica responda por crimes ambientais e crimes contra o sistema financeiro nacional, contra a ordem econômica. Acontece que para essa norma constitucional, que diz que pessoa jurídica pode cometer crime ambiental e crimes contra o sistema financeiro nacional, a ordem econômica, para essa norma constitucional valer, tem que ter uma lei, já que só lei define o crime. E hoje, tão somente a lei dos crimes ambientais define o crime da pessoa jurídica. Então, pessoa jurídica hoje comete crime ambiental. Aí tem os gaiatinhos dizendo que, então, como a pessoa jurídica não tem vontade nem consciência, a responsabilidade penal da pessoa jurídica é a responsabilidade penal objetiva. Repito, não existe responsabilidade penal objetiva em nenhum caso. Só existe direito penal subjetivo. Ou seja, mesmo pessoa jurídica, para ela responder e ser processada por um crime e ser condenada, precisa ficar provado o dolo dela. Qual é o dolo da pessoa jurídica? O dolo da pessoa jurídica são as decisões dos diretores. Então, se uma pessoa jurídica comete crime ambiental, pode ser punido a pessoa jurídica e pode ser punido os diretores. Professor, mas se a pessoa jurídica for condenada, qual vai ser a pena para essa pessoa jurídica? Pode ser pena de interdição das atividades, de fechamento do estabelecimento, pode ser pena de multa. Então, pessoa jurídica sofre sim pena criminal e continua sendo direito penal subjetivo. Então, visto o princípio da adequação social, princípio da responsabilidade penal pessoal e princípio da responsabilidade penal subjetiva, vamos ver o que é o princípio da culpabilidade. Turma, a gente vai ver no próximo módulo a teoria do crime. E a gente vai ver que para o conceito analítico ou estrutural de crime, o conceito analítico ou estrutural de crime diz que crime é fato típico, antijurídico e culpável. Ou seja, para ter crime tem que ter fato típico, antijuridicidade e culpabilidade. Culpabilidade é o juízo de reprovação do agente. Então o princípio da culpabilidade diz que o Estado só pode punir alguém quando esse alguém tiver juízo de reprovação, que é justamente a culpabilidade. Professor, e quando é que essa pessoa vai ter juízo de reprovação? Quando é que vai ficar comprovado que ela tem juízo de reprovação? Vai ficar comprovado que ela tem juízo de reprovação quando tiver presente os 3 elementos da culpabilidade, que é a imputabilidade, o potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa. Então, imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa. Professor, está muito rápido. Turma, a gente vai ver isso ainda. Só coloque que o princípio da culpabilidade diz que o Estado só pode punir quem tenha juízo de reprovação. E para ter juízo de reprovação tem que ter os 3 elementos da culpabilidade que a gente vai estudar um por um. A imputabilidade, o potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa. Perfeito. Turma, e o princípio da pessoalidade da pena? Turma, o princípio da pessoalidade da pena
ele é semelhante praticamente, eu coloquei aqui só para você saber que os dois falam praticamente a mesma coisa, ao princípio da responsabilidade penal pessoal. E o princípio da pessoalidade da pena, ele está no artigo 5º, inciso 45 da Constituição, que está aqui para vocês. E ele diz assim, ó, nenhuma pena passará da pessoa do condenado. Então, nenhuma pena passará da pessoa do condenado. Isso aqui é o princípio da responsabilidade da pena, o princípio também da responsabilização penal pessoal. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado. É também conhecido esse princípio como o princípio da intranscendência, da pena. E o que é o princípio da intranscendência? Transcender significa ir além. Intranscendência significa que não pode ir além. Então o princípio da pessoalidade da pena, o princípio da intranscendência da pena, é exatamente que a pena não passará da pessoa do condenado. Aí a doutrina se questiona se esse princípio é absoluto ou relativo. Por que se questiona? Porque olha o que é que diz o restante. O artigo 5º, inciso 45 da Constituição vai dizer: nenhuma pena passará da pessoa do condenado. Beleza, mas olha o resto. Podendo a obrigação de reparar o dano, e a decretação de perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executada até o limite do patrimônio transferido. Então veja que a regra é que nenhuma pena passará da pessoa do condenado. Só que a obrigação de reparar o dano e a obrigação de perdimento de bens, a decretação de perdimento de bens, pode ser estendida aos sucessores até o limite do patrimônio transferido. Tem alguns doutrinadores que dizem, então, o princípio da pessoalidade da pena, ele é relativo, já que tem essas duas exceções que podem apenas passar para os sucessores. Mas a maioria vai dizer que esse princípio ele é absoluto. Ele é absoluto por quê? Porque a reparação de dano e a decretação de perdimento de bem não é pena. A reparação do dano e a decretação de perdimento de bens são efeitos da sentença que a gente vai estudar. Então, reparação do dano e perdimento de bens são efeitos da sentença e não são penas. Por isso que a maioria vai dizer que esse princípio é absoluto, que a pena não passará da pessoa do condenado. Beleza. Estamos já acabando, turma, de falar dos princípios, aí a gente passa a resolver a questão e depois passa a falar dos princípios, passa a falar do artigo 1º a 12º do Código Penal, resolve o exercício e acaba o nosso primeiro módulo. Princípio da humanidade das penas. Esse princípio da humanidade das penas, ele está tipificado no artigo 5º, inciso 47 da Constituição Federal. E esse princípio, esse artigo 5º, inciso 47 da Constituição, vai dizer: não haverá pena de morte, salvo em caso de guerra declarada. Não haverá pena de caráter perpétuo. Por isso, turma, que quando alguém cumpre pena aqui no Brasil, ele vai poder cumprir pena pelo mesmo crime no máximo de 30 anos. Por quê? Porque não haverá pena de caráter perpétuo. E o legislador, o constituinte, aliás, ele foi inteligente em dizer pena de caráter perpétuo, porque senão o legislador podia botar uma pena de 50, 60 anos e dizer que não era perpétuo. Então, pelo princípio da humanidade das penas, não vai haver pena de morte nem de caráter perpétuo. Então, se uma pessoa for cumprir pena por um crime aqui no Brasil, ela pode cumprir pena por no máximo 30 anos. Aí você deve se perguntar: professor, mas eu já vi condenação há mais de 30 anos. Por exemplo, a condenação do Nardoni, daquele que matou a filha, a Isabela Nardoni, a condenação dele foi 31 anos. Depois ele recorreu e o Tribunal de Justiça de São Paulo diminuiu a pena dele. Mas a condenação dele foi de 31 anos. Tem condenação de 40, de 50 anos. Professor, se ele só vai poder cumprir no máximo 30 anos, por que é que o juiz condena a 40 a 50 anos? Porque é o seguinte: a gente vai estudar vários benefícios no âmbito do direito penal. Por exemplo, o livramento condicional. Livramento condicional é ele poder sair da prisão antes de cumprir a pena toda. O livramento condicional, de acordo com o artigo 83 do Código Penal, pode ser dado se ele cumprir 1/3 da pena, metade ou 2/3. A gente vai ver.
Se ele for primário e bons antecedentes, então ele vai poder cumprir só 1/3 da pena e sair em liberdade. O juiz então condena a 40, a 50, a 60 anos, porque a base de cálculo dos benefícios penais vai ser exatamente a pena efetivamente aplicada. Então, se minha pena foi de 36 anos e eu quero sair em livramento condicional, 1/3 vai ser desses 36 e não 1/3 desses 30 anos, que é o que eu efetivamente vou cumprir. Então, pena de caráter perpétuo significa que você só vai cumprir pena pelo mesmo fato há no máximo 30 anos. Agora, o juiz condena mais porque as bases de cálculo dos benefícios penais são a pena efetivamente aplicada. Também não vai haver pena de trabalho forçado, não haver pena de trabalho forçado, não haverá pena de banimento. Pena de banimento é retirar do país aquela pessoa que não tem nenhuma outra nacionalidade, um apátrida, por exemplo, onde ele não vai ter para onde ir, e não vai ter pena cruel. Então, esses 5 tipos de pena são as penas proibidas. E essas penas são proibidas pelo princípio da humanidade das penas. Existe também, pessoal, o princípio da presunção de inocência ou presunção da não culpa. E esse princípio, ele está previsto tanto na Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 57, como está previsto no artigo 2º, parágrafo 2º, da Convenção Americana de Direitos Humanos. Convenção Americana de Direitos Humanos é um tratado internacional que vai falar sobre direitos humanos. Aí veja, esse princípio vai dizer o quê? Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. O que é que isso significa? Significa, pessoal, que enquanto eu estiver discutindo o processo, ainda que tenha sentença penal condenatória com trânsito, ou ainda que tenha sentença penal condenatória, se eu recorrer, então enquanto eu estou discutindo aquele processo, ainda que tenha sentença penal condenatória, eu sou considerado inocente. Professor, tem 10 inquéritos policiais te investigando. Turma, tem 10 inquéritos policiais me investigando, eu continuo primário de bons antecedentes. Professor, tem 2 condenações criminais, mas as 2 você recorreu, pois eu continuo primário de bons antecedentes. Eu só posso, então, ser considerado culpado de um crime se houver uma sentença penal condenatória com trânsito em julgado. Por exemplo, vamos supor que você me viu cometendo crime. Você pode me considerar culpado? Não pode. Aqui no Ceará, por exemplo, teve um juiz, que esse juiz até já faleceu. Ele é o juiz Percy. O juiz Percy, ele matou um comerciante lá em Sobral, numa mercearia. Só que isso foi filmado. Foi filmado ele mandando o cara se ajoelhar e atirou aqui na nuca do indivíduo. O juiz Percy, quando saiu aquele vídeo e foi divulgado por toda a imprensa, o juiz Percy poderia ser considerado culpado? Ainda não. O juiz Percy, ele só pode ser considerado culpado depois de uma sentença penal condenatória com trânsito em julgado. Professor, mas eu vi o indivíduo matando, não tem como não ser ele. Turma, você viu ele matando, mas como é que você sabe que não era alguém que estava com a arma na cabeça de um filho dele, por exemplo, mandando ele fazer aquele crime? Porque se ele fez aquele crime sob coação moral irresistível, a gente vai ver que quem comete o crime sob coação moral irresistível, só quem é punido é o autor da coação. Então vamos supor que mandaram uma foto do filho do juiz Percy para ele, dizendo, mate o comerciante lá na mercearia, porque senão eu mato teu filho. Ele foi lá e matou. Nesse caso, só quem vai responder é o autor da coação. Portanto, você só pode dizer que uma pessoa é culpada depois do trânsito em julgado de uma sentença penal condenatória. Então, até então, você vai ser primário e de bons antecedentes. Você só deixa de ser primário e vira reincidente se houver uma sentença penal condenatória com trânsito em julgado. O que é que eu quero dizer com isso? Quero dizer com isso que um pressuposto da reincidência é uma sentença penal condenatória com trânsito em julgado. Perfeito. E o que é que diz o artigo 2º, parágrafo 2º da Convenção Americana de Direitos Humanos? Toda pessoa acusada de um delito tem o direito a que se presuma sua inocência enquanto não for legalmente comprovada a sua culpa. E como é que se comprova? Com uma sentença penal condenatória que não cabe mais recurso.
com a sentença penal condenatória com trânsito em julgado. Turma, só um detalhe, do artigo 1º ao 10, era para você colocar aquela bolinha pequenininha do lado do número. Eu não estou colocando a bolinha pequenininha do lado do número porque o meu computador não tem. Eu já morri de procurar. Eu não sei se são os computadores da Mac que não tem, da Apple que não tem. Aí, do artigo 1º ao 10º era para ter a bolinha, mas eu não estou colocando porque não tem. Então, turma, acabou meu tempo, eu fico por aqui. Até a próxima aula onde a gente vai resolver questões. Tchau, tchau e tudo de bom.